Olá, sejam muito bem-vindos a este vídeo, sejam muito bem-vindos a este canal. Este é um espaço para a gente conversar sobre o desenvolvimento humano, sobre psicologia, potencialidades, pensamentos, mas um tanto de coisa que tenho certeza que pode te ajudar no seu desenvolvimento. Meu nome é Cynthia Hoffman, sou psicóloga. Hoje então vou falar para vocês a diferença entre introversão e timidez. E você sabe a diferença? Acha que é a mesma coisa? Então, se você curte o assunto, já clica aqui no curtir, deixe seu comentário. Quero saber como é que é a sua história com relação à timidez, com relação à introversão, onde que você se encaixa nessas esferas, se é o seu caso. E se também você conhece algum amigo que precisa aprender mais sobre isso, mande esse vídeo para ele, pode ser bem útil também. A pessoa tímida não quer dizer que ela é introvertida, nem a pessoa introvertida quer dizer que ela é tímida. São duas coisas diferentes, elas até podem coexistir numa mesma pessoa, mas são duas coisas distintas. Então vamos começar falando sobre timidez. A primeira coisa a se entender é que timidez não é doença, é um traço de personalidade. Ela quer estar no meio das pessoas, ela deseja isso, mas ela não consegue se posicionar. Ela não consegue falar o que pensa, ou ela fica pensando muito que as pessoas estão julgando no que ela vai falar, no como que ela vai se expressar, julgando a aparência dela, e ela prefere então se isolar a ter que lidar com esse julgamento ou dessa possibilidade de julgamento. Então essas pessoas acabam tendo muita dificuldade ao se sentirem expostas. Elas têm dificuldades também ao iniciar conversas, para fazerem amizades, qualquer situação social em que elas acham que os olhares estão voltados para ela, é muito difícil para uma pessoa tímida. Geralmente as pessoas tímidas, elas são muito exigentes com elas mesmas. Ele tem essa anteninha do julgamento muito forte voltado para si mesmo. Por isso que ela pensa muito antes de falar, por isso que ela sempre quer falar as coisas certas, na hora certa, ser sempre muito assertivo, ter sempre aquela palavra, a palavra. Em virtude dessa autoexigência, o tímido acaba não se sentindo confortável para falar num grande público ou mesmo para ali poucas pessoas. Então ele acaba se bloqueando e ficando cada vez mais isolado. Isso pode se tornar um mecanismo que, funcionou dessa vez porque eu me senti extremamente desconfortável naquela situação, então eu me calei, me isolei e deu certo. Eu tirei esse desconforto de mim. Então ele pode entender também que isso funciona e se isolar cada vez mais. E algumas coisas então eu posso falar aqui para vocês prestarem atenção em vocês mesmos, que são pessoas tímidas, que podem ajudá-los a se posicionar melhor, a falar melhor. A primeira questão, então, é diminuir esse nível de exigência, seja mais compassivo com você. E lembre-se que a gente não acerta todas as vezes, muito pelo contrário, os erros eles são muito comuns e são muito normais. Então, normalizar o erro, normalizar a imperfeição, apreciar o processo de aproximação dos outros, de pedir feedbacks. As pessoas não têm medo de falar em público. Elas têm medo de falhar em público, expor as suas vulnerabilidades, mostrar que elas não são perfeitas. Então pense nisso, que histórias você está contando para você mesmo que podem estar mantendo esse seu comportamento de timidez. Uma outra questão importante é essa pessoa buscar fazer alguns hobbies, fazer atividades mais sociais, atividades que ela goste e que vão dar mais autoconfiança para ela no estabelecimento de relações com as outras pessoas. O hábito de leitura também é muito bacana de ser praticado. Quanto mais a gente vai aumentando o nosso repertório comunicacional, e a leitura é uma ótima ferramenta para isso, mais a gente passa a ter repertórios também para a gente se comunicar e estabelecer relações com as outras pessoas. Assim como a timidez, a introversão também é um traço de personalidade. A diferença consiste que, enquanto o tímido às vezes deseja
estar com as pessoas, mas tem dificuldade de se expressar, o introvertido não, ele prefere estar sozinho. Então, às vezes, em reuniões de família, festas, algum outro evento que reúna mais pessoas, ele até pode estar presente, pode estar se posicionando, falando, se comunicando, mas ele preferia estar em casa lendo um bom livro, ele preferia estar em casa assistindo um filme, algo mais solitário, algo mais introspectivo. E um ponto muito a favor dos introvertidos é que eles têm uma alta capacidade de concentração. Eles podem, às vezes, passar horas lendo, horas estudando e se sentem bem naquela atividade, então são muito analíticos. Elas são mais quietas, mais reservadas, elas preferem ficar mais sozinhas. E mesmo quando se encontram com outras pessoas, elas preferem se encontrar com pessoas já conhecidas. As pessoas introvertidas também, elas costumam mais observar antes de falar. Por isso que elas são tidas como boas ouvintes. A sociedade, de forma geral, valoriza muito o comportamento dos extrovertidos, que é o contrário dos introvertidos, que são pessoas que fazem amizade com facilidade, que chegam, já falam bastante sobre sua vida, sobre os seus acontecimentos, têm facilidade de se expressar, muitas vezes são bons comunicadores. Só que a gente precisa ter muita cautela nesse julgamento de bom ou ruim, valorizar ou desvalorizar, porque as pessoas são únicas. Os extrovertidos, às vezes, eles podem falar demais, falar coisas inadequadas, falar sem pensar ou sem se preparar para aquilo. Às vezes, eles também podem ser invasivos. Enfim, estou querendo mostrar isso não para colocar, não para categorizar como melhor ou pior, mas sim, existem coisas positivas e coisas negativas, tanto na timidez, quanto na introversão e quanto na extroversão. Por isso que é preciso se conhecer, fazer essa busca por uma autoanálise, ver até que ponto que essa timidez ou essa introversão, que é o motivo do nosso vídeo aqui, está ajudando ou atrapalhando. É importante a gente buscar ser uma pessoa melhor e às vezes esses comportamentos, esses traços, de personalidade, tanto da timidez quanto da introversão, pode estar prejudicando no trabalho, nas relações amorosas, em fazer novas amizades, em estabelecer laços. Então, observar o meu comportamento, observar as minhas reações frente a situações, a eventos, como é que eu estou me comportando e quais são as histórias que eu estou contando para mim mesma. São histórias de fato reais ou são histórias que envolvem pensamentos muito exigentes, de autocobrança? Então faça um esforço para você fazer algo que não é tão natural assim, que te tire desse seu casulinho, que te tire dessa sua zona de conforto, enfim, depende do nome, mas que te movimente, que você possa fazer diferente. E invista naquelas coisas que você já é bom também. Quais são os seus pontos positivos? Espero que este vídeo tenha feito sentido para você. Obrigada por me acompanhar até o final e até o próximo vídeo.